Fala pessoal, e aí, muito boa tarde. Bora pro nosso estudo de mercado aí. Pra gente estar falando aí dessa semana como é que vai ser, né? Pregão, prévias e marcações do gráfico pra gente começar a semana bem. Lembrando que aos domingos a gente divulga o estudo mais cedo para que vocês possam ter aí tempo para analisar com calma para a semana começar bem, sempre com o gráfico já pronto, né, turminha? Antes, queria pedir para vocês, já não se esqueçam de se inscrever no canal, curtam, compartilhem aí o vídeo com quem vocês acham que deve. E um recadinho, tá? Para a galera que tem acompanhado aí sobre o mercado americano, a mesa da Apex continua com a promoção de 80%, que vai até o dia 22, se não me engano, tem mais 10, tem mais até o dia 25, tá? Eu sei que vai até o final do mês. Se vocês clicarem no link aí, vocês vão direto lá para a página, é só colocar o cupom SAVE80, que também está na descrição abaixo do link, que aí vocês vão ter a oportunidade de fazer o teste na mesa proprietária por apenas $29,40, tá? E para operar na Bolsa de Chicago, sem essas coisas que estão acontecendo, Forex sem medo, operar de verdade, porque muitos aí oferecem você operar no mercado americano, mas é através de plataforma no Brasil, é através de CFD, que na verdade não é o índice. E na mesa proprietária você opera direto o índice na Bolsa de Chicago. Isso é uma grande diferença, tá, pessoal? Porque aí você tem volume, você tem toda a parte de negociação do ativo. Você não tem CFD, você não tem um derivado, né? O genérico dele, que é o que acontece aqui no Brasil. Então, se você quer migrar para operar para a Bolsa Americana, o caminho mais fácil é pela mesa proprietária, porque você vai pagar pouco e vai ter um capital aí onde ele vai começar em R$ 25.000 para você estar trilhando aí a sua trajetória no mercado americano sem ficar dependendo só do índice brasileiro. Certo? Então, link está na descrição, informações, tem um vídeo no canal que eu vou deixar o card aqui, no canto, nesse aqui, né? Nesse lado, onde vocês vão encontrar ali tudo falando sobre a Apex, a mesa proprietária. Então, aproveitem que com o cupom é $29,40. Beleza? Então, bora falar do gráfico aqui do índice. Aquela passada geral que a gente faz aí no semanal, nós temos essas duas regiões cinzas que a gente tem marcado aqui, são imbalances que a gente tem no gráfico menor, tá? Essa primeira aqui, ela já foi mitigada, que é onde agora o preço começou a voltar, tá? Ele começou agora a fazer esse pullback aqui. O que vocês precisam ter atenção aqui é a força dessas ondas, tá? A galera que adora Elliott, a galera que fala em onda, mas a gente sempre fala para o pessoal que o preço é o seguinte, ele se move em ciclos, né? Ele veio nesse ciclo de alta aqui, né? Onde ele chegou numa região de oferta muito forte, aqui nesse topo, tá? Que é um teste de oferta. Isso aqui chama-se o teste de oferta. Inclusive, ele pegou liquidez nessa região aqui, ó, tá vendo? Essa pontinha aqui. E agora ele está fazendo uma volta de mitigação. Percebam que ele não volta limpo como ele subiu. Ele volta trabalhando, gerando topos e fundos, gerando movimentos bem mais complexos, tá? Então, o que a gente tem com isso aqui, ó? A gente tem um cenário onde nós percebemos aqui. O preço ele veio, fez esse movimento aqui, quebrou o primeiro choque, o boss fez o segundo e agora ele fez o terceiro. Percebam isso aqui, ó, que eu sempre comento com os alunos, a diferença, tá? Que aí você vai percebendo que o preço, quando ele vai chegando na zona de oferta, ele vai perdendo a força, né? O terceiro impulso ali ele é bem mais apertado do que aquele primeiro, né? Que foi a hora que o mercado está virando aqui, o rompimento do primeiro pivô, que o pessoal adora, né? É a hora da euforia, né? A hora que o mercado está eufórico. Isso aqui já é sinal do quê? O cara que comprou aqui embaixo,
ele está realizando lucro aqui em cima. E o que ele precisa fazer? Trazer o preço para baixo para comprar de novo mais barato, né? Então, esse é o ciclo do preço. E se a gente não está atento a esse movimento macro, a gente se dá mal, tá? Inclusive, diga-se de passagem, fica a lição, assistam o meu vídeo de sexta, que eu não me atentei para o Nasdaq, que é um movimento mais longo, e fui acreditar e fui analisar meus order blocks, e aí acabei me dando mal na sexta-feira, tá? Então, isso fica de lição, que a gente jamais pode deixar de analisar a floresta como um todo, né? Todo o que está acontecendo no preço, para que a gente tenha aí com isso as melhores decisões. O que a gente tem aqui, ó, quando a gente pega o gráfico de 15 minutos? Os movimentos aqui, ó, eles são bem claros, tá? Isso aqui. Para que esse movimento ele reverta essa tendência, ele vá buscar liquidez para baixo, ele precisa perder essa região aqui do 15 minutos. E se atentem a isso, ó. Eu tenho um order block aqui embaixo que tem uma zona de liquidez muito grande. E essa linha azul aqui, ela se chama VWAP ancorada. A VWAP ancorada o pessoal conhece também como o preço médio dos tubarões, né? Que é o preço médio ponderado por volume, ou seja, quanto maior o volume, mais peso esse preço tem. Quem está comprado lá de baixo, o preço médio dele está aqui, justamente nessa região de order block. E isso pode nos dar qual situação? Uma perda desse fundo aqui, ele pode caracterizar um choque ou simplesmente um sweep, para ele pegar a liquidez aqui e testar o próximo imbalance que tem lá em cima. A próxima região de topo, para depois vir de novo corrigir. Isso que vocês precisam ficar atentos, tá? Então, se nós estamos pensando nisso, qual é a região que a gente pensa por compras? Somente aqui e depois aqui. Inclusive, vocês têm que tomar cuidado, tá? Para que esse preço, ele inclusive se atentem para isso. Eu tenho essa liquidez aqui, ó, que aqui ficou um gap. Tudo bem que ele já foi bem preenchido aqui com a notícia que nós tivemos essa semana, mas eu tenho uma outra região de order block, então pode acontecer isso aqui, tá? É viável também. Acho mais difícil, acho essa descida de mitigação vai fazer com que o preço reaja um pouco para depois, se for o caso, dar essa continuidade, tá? Mas a gente não sabe nada, o mercado ele é soberano e é dessa forma que o índice trabalha, né? Então, o que a gente vai deixar aqui? As duas regiões, tá? E por que eu não vou marcar essa região aqui nos 5 minutos? Porque aqui eu tenho uma característica diferente. Se eu marcar nos 5 minutos, eu tenho um order block e um imbalance antes. Quando eu deixo no 15, o 15 minutos é os dois. Então, a gente sabe que dentro dessa região existe uma tomada de decisão a ser feita. O que vai acontecer é, quando o preço chegar aqui, a reação dele, o time frame menor, para quem é acostumado a diminuir time frame para buscar choque, buscar quebra de estrutura no time frame menor, pode ajudar. Agora, se vocês quiserem, quem quer também, pode marcar as duas, né? Marca o order block aqui embaixo e marca o imbalance aqui em cima, tá? Existem as duas formas de marcar. Eu prefiro deixar essa região aqui sendo a região como um todo, tá? Para que a gente possa, quando o preço chegar lá, tomar a decisão, ok? É a mesma coisa essa região de baixo aqui, ó. Quando a gente traz para os 5 minutos, eu tenho o order block e eu tenho, perceba uma coisa, quando a gente olha nos 5 minutos, o meu imbalance ele não foi mitigado ainda. Olha lá, ó. Tá vendo? Então, eu tenho uma outra região aqui embaixo muito próximo, ok? Isso vocês precisam estar atentos. Então, eu vou deixar essa marcação aqui, ó, para que vocês tenham atenção, tá? Aqui eu deixo dos 5 minutos com o Fair Value Gap, porque são duas tomadas de decisões que vocês precisam ter. Lembrando,
O imbalance ele é sempre muito forte, então vocês têm que ter atenção aí a forma como estão analisando, beleza? E aqui, ó, nessa movimentação, a gente estava conversando ontem na aula, nós temos uma região aqui que precisa ter atenção como possível liquidez. Isso chama-se a LTB do varejo, tá? Existe uma LTB aqui, né? E o varejo costuma comprar rompimento de LTB. E aqui nós temos a inversão de polaridade. Nós temos a hora que o movimento virou e deixou esse topo triplo aqui, ó. Deixa eu tirar aqui, ó. Deixou esse topinho triplo aqui. Então, esse preço ele pode fazer isso aqui para pegar a liquidez para voltar, tá? Fiquem atentos quanto a isso. Ele perdeu um fundinho aqui, então estejam atentos a essa região aqui, tá? Eu vou até deixar marcado aqui, não com um order block, nada, mas com isso aqui. Nossa setinha da liquidez, tá? Então, muito cuidado com essa movimentação do índice. E quando ele vai com essa movimentação aqui, ó, é porque o institucional ele está arrastando o preço para o nível que ele quer e daqui a pouco ele faz uma indução aí para que o varejo acredite que o preço vai para um lado e depois eles empurram o preço para o outro. Beleza? Então, era isso que a gente tem pro índice. Doleta. Vamos dar uma passada aqui, ó. O dólar ele está nessa consolidação aqui, tá? Tá extremamente difícil, porque ele está numa zona extrema, né? E aí o que nós vamos ter aqui no dólar? O dólar análise é um pouco mais rápida, por quê? Porque as regiões lá de cima, elas permanecem como os possíveis alvos, as mesmas, né? O que está acontecendo é que o preço não consegue sair dessa região aqui de baixo. E quando ele não consegue sair daqui de baixo, ele está fazendo o quê? Ele está num processo de acumulação. Então, vocês percebam que a hora que ele chega aqui, olha aqui, quando a gente olha para trás, olha como ele se comportou aqui. É uma região de muita briga. Então, desculpa, ele não vai chegar e passar aqui de uma vez, né? A gente tem alvos lá para baixo? Tem alvos lá para baixo. Aqui tem o fechamento de gap, tem essa região aqui, ó, né? Nós temos, mas é muito difícil ele passar direto daqui dessa região. O mais comum a se esperar é que ele pegue aqui e volte, pelo menos para pegar liquidez nessa zona, para continuar. Porque quando ele faz isso, ele vai fazer inducement, ainda mais tendo um alvinho. Ou se ele abrir já caindo aqui para baixo, aí ele pode voltar. Lembre-se, quando ele cria essas regiões aqui, o preço, ele sempre vai fazer um movimento falso. Desculpa, pessoal. Sempre vai fazer um movimento falso. Então, o que vai acontecer em 90% dos casos? Ele vai ameaçar ir para um lado e vai para o outro. Ou ele vai ameaçar para um lado e vai para o outro. É essa forma que o preço pega a liquidez, é dessa forma que os institucionais fazem o preço chegar no alvo, tá? Então, no dólar, a gente tem essas situações aqui. Nós temos essas regiões aqui, né, onde a gente tem esse imbalance dessa região de inversão aqui, ó, né, vocês percebam uma coisa. Isso é uma coisa que eu tenho percebido muito no mercado americano, são essas inversões de polaridade, ó, como eles são cirúrgicos, o preço quando chega nessas regiões, tá? Ainda mais quando é uma região. Prestem atenção e analisem. Quando você tem uma região onde você teve um pavio forte e mandou o preço de volta, quando ele passa para o lado de baixo, ele sempre testa essa região. E é assim, ó, é aquele teste cirúrgico, tá, galera? É aquele teste muito, muito preciso. Olha aqui, ó. Estão vendo, ó? O preço passou aqui, os pavis aqui, ó, não conseguem atravessar a região lá de trás. Então, estejam sempre atentos a isso, tá? Porque aqui são regiões que o preço tende a ficar travado, beleza?
Então, doleta que a gente tem aí para segunda-feira, né, para o dia de amanhã, é isso aí. Estejam aí vocês bem atentos, tá? Bora falar de Forex. Euro-USD, vamos falar um gráfico de 1 hora. No domingo a gente dá uma falada um pouco maior aqui, ó. Tá? Aquilo que eu tenho falado, ó, prestem atenção, o movimento que o euro está fazendo. Ó, o euro, ele chegou num fundo aqui, tá? Agora, ele tem alvo ali embaixo, porém, né? Vocês têm que estar atentos a como ele vai reagir nessa região. Eu vou deixar uma linha traçada, tá? Vou fazer assim, ó, eu vou deixar uma linha vermelha de 2 pontos, para vocês entenderem que essa região aí é uma região importante. E ele segurou 2 vezes e quebrou. Eu vi no grupo ali que o pessoal já estava fazendo compra aqui, ó. Assim, ó, o que eu falo para vocês que estão pensando dessa forma? Estão errados, tá? Para quem o preço chega aqui e já começa a olhar em compra, eu diria que está errado. O mais correto é você esperar o preço chegar aqui para seguir vendendo. É muito mais saudável, tá? E muito menos arriscado, porque esse preço ele pode inclusive vir daqui e já continuar sem nem ter força para subir, tá? Aquilo que eu falo assim, vocês têm que ter atenção ao contexto. Olhem o tamanho da rejeição de pavio, tá? Vocês comprando aqui, beleza, tem uma característica, tem uma inversãozinha de polaridade aqui, tem, mas é contra a tendência. O mais saudável e mais correto é espera o preço chegar lá em cima e depois tenta a venda, tá? Que é a operação muito mais saudável. E prestem atenção o que eu falei aqui, ó. Tá? Prestem atenção aqui. Essa ponta aí que vocês têm que ter. Eu vou até botar aqui tracejado. Ali vocês podem ser uma boa região de venda. Você tem confluências, ó, você tem fundo que foi rompido, tem esse pavio que foi teste comprador, depois o preço passou batido, tem esse imbalance aqui, ó. Tudo são pontos de confluência para venda, tá? Então tomem cuidado com operações assim de extremo risco. Isso aí não é muito saudável, tá? Então assim, ó, essa é a expectativa que a gente tem aí pro EURUSD. Tudo bem que se você está fazendo uma compra ali, você pode ter uma boa... deixa eu só acertar esse... Eu mexi nele aqui, acabou saindo do lugar. Você pode ter uma boa oportunidade? Pode ter uma boa oportunidade, porque ela é uma região de oportunidade, tá? Só que você tem que saber que está extremamente arriscado, porque você está comprando contra um movimento. Ele não fez nenhuma quebra de estrutura, tá? Quem está procurando choque aqui, vocês podem olhar aqui no gráfico pequeno, ó, até teve, ó, nos 5 minutos, você teve uma oportunidade aqui, né? Quando a gente olha, ó, o teste de polaridade, né? Isso aqui, vocês têm essa oportunidade. Ele deu um belo no trade já, mas já fiquem espertos porque ele já bateu numa zona de alvo. Então ele pode inclusive continuar daqui, tá? O ideal desse trade, quem arriscou, pegou a compra na veia aqui, chegou aqui nessa zona aqui, bota no bolso, tá? Porque olha o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho order block aqui, ó. Eu tenho esse dojizinho aqui, ó, que foi um movimento brusco, tá? Eu tenho esse outro carinha aqui, e quando você filtra aqui o imbalance fica mais aqui em cima, mas eu tenho essa basezinha aqui nos 5 minutos, ó, e tudo bem que ele já foi mitigado aqui com essa subida, mas são possíveis regiões que o preço já chegou perto. Então, tudo isso vocês precisam ficar atentos, tá? Muita atenção em relação a isso para essas compras. O ideal mesmo é a venda lá na parte de cima aqui, nessa região aqui, ó. Inclusive, você tem até isso aqui, ó, para se basear, ó.
tem essa linha onde o preço pode vir testar aqui as costas dela para continuar caindo. Beleza? Então, para o euro, isso aí que a gente tem de regiões aí para trabalhar durante a semana. Claro, durante os dias, os estudos a gente vai atualizando, mas a visão para começar a semana que a gente tem é essa daí. O SDJPY, olha lá que eu falo para vocês, ele segue subindo, tá? Aqui você não tem nada para fazer, tá? Não vão arriscar fazer qualquer tipo de movimento que não seja compra, tá? Como eu falo, o SDJPY ele é uma moeda muito desequilibrada, né? O valor do dólar ele oscila muito, muito, e qualquer oscilação do dólar ele mexe demais com o Yen, e para o Yen ter um movimento positivo, ou seja, para que esse preço caia, né, o Yen tendo um movimento positivo, o dólar tem que cair. Então, esse ativo ele só cai se o dólar cai. Tá? Então, enquanto o dólar está subindo, se baseiem pelo DXY, pelo índice do dólar, turma. O dólar está subindo, esse ativo aqui não vai corrigir. Tá? Ele é um ativo de subida extrema e subida infinita. Então, aqui a gente tem, estamos próximos de um rompimento. O que a gente aguarda aqui? Ele teria que romper e volta para fazer o reteste desse topo, tá? Venda é qualquer coisa muito arriscado, teria que pensar numa quebra aqui dessas regiões. Inclusive, ele pode muito bem fazer esse sweep aqui para depois continuar, porque ele tem 4 fundos aqui e um order block logo atrás, tá? Então, aqui é uma zona de extrema importância para poder fazer um sweep e aí fazer com que esse preço vire de novo para dar continuidade, tá? Mas eu acredito que ele abre amanhã continuando, já que ele está captando a liquidez desse topo triplo aqui. Beleza? E para finalizar a parte de Forex, vamos falar do Shao. O Shao, ó, como sempre, né? Ele faz movimentos assim, ó, fantásticos. Aqui de novo, ele veio na região aqui, ó, deu a compra aqui nesse sweepzinho, nessa base. Olha a subida que ele fez e foi buscar liquidez lá no ponto de parada. Agora, deu a venda, tá? Qual que é a posição aqui agora? Estejam atentos, porque... Deixa eu só tirar esses desenhos aqui. Porque para ele dar continuidade, ele precisa segurar aqui nesse order block aqui, tá? Ele precisa segurar aqui e continuar subindo. Se ele perder aqui, de novo, ele volta lá para baixo. Só lembrando que ele bateu no 1900, então ele chegou no alvo, ok? Então, quando o ouro chega no alvo, agora ele tende a corrigir. E a correção dele é lá para cima, tá? Essa aqui, ó, inclusive, é a região que a gente pode estar aguardando por uma possível correção do ouro. Aqui seria o nosso alvo, primeiro alvo dessa subida do ouro, tá? Então, por isso que eu falo, se ele chegar aqui, ó, se ele vier corrigir aqui, nós temos um possível alvo lá em cima mesmo, porque você tem muito stop aqui nessa região de toda essa turma que está olhando para baixo, tá? Então, é isso que a gente tem. Agora, se ele romper aqui, aí começa a ficar atento para ele vir buscar o 1895, 1896, tá? Que ali também é ponto de reteste, tá vendo? Ó? Aqui é teste de fundo, ok? Então, olha lá. Ele tá vindo em descida. Então, essa zona aqui tende a ser a zona de retração
para um possível reteste. Beleza? Então, isso é a visão macro, que inclusive é o que eu sempre falo para vocês que vocês precisam ter. Olhar o ativo como um todo, para ver o que é que ele está fazendo, aonde que ele está. E aí a gente corre para a mesma visão no 15 minutos. Olha lá, ó, eu tenho aqui, ó, eu tenho a região de order block aqui do 15, ó, o possível teste dele, tá? Com um adendo, tá, turma? Entrada aqui, entrada de venda, eu ficaria atento com essa região aqui, tá? Não entrar aqui com stop curtinho, é o tipo de operação que ele pode violinar aqui para depois voltar. Então, muito cuidado se por um acaso ele chegar nessa região. Mas eu acredito que aí como ele tem um caminho longo até lá, a gente consegue aí ir mantendo e monitorando o que está acontecendo, tá? Eu só botar aqui o order block de baixo, certo? E é o ponto onde precisa segurar esse preço para dar continuidade nessa alta. Se ele perder essa região aqui, aí fiquem espertos para compra, porque ele pode vir testar o fundo aqui, beleza? E para a gente finalizar, bora para o nosso mercado americano. O Nasdaq sexta-feira foi um dia que, assim, eu fiz uma besteira enorme de achar que eu poderia comprar nos order blocks assim, não me atentei. Por isso que eu falo para vocês da gente se atentar aos alvos, né, que o preço tem. Ou seja, o preço ele tinha feito, ele já estava chegando no alvo vendedor aqui, e eu achando que ele ainda poderia reagir, por isso acabei tomando posições em compra e acabei sendo estopado. Se tivesse não brigado com o preço, teria surfado ou 50% até esse fundo ou até a finaleira. Lições que a gente tira. A gente sabe que esse ativo ele é um ativo direcional, eu tenho percebido isso. O Nasdaq, o lado que ele quebra a estrutura, ele vira, ele vai buscar os alvos, tá? Então, isso é o tipo da coisa que a gente tem sempre que estar atento, porque e olhar demais para o mercado como um todo, tá? Porque ele vai buscar alvo, tá, galera? É um ativo que ele vem realmente, ele respeita demais, é técnico, né? Percebam aqui, ó, ele vem aqui, ó, quando ele quebra a estrutura, ele desce. Aqui, ele não teve força para chegar aqui na região. Se a gente colocar no gráfico maior, vocês vão ver, ó, que ele veio muito perto da zona do order block aqui do H4, tá? Na região do diário, ele veio, primeiro o que ele veio fazer aqui, ó, testar esse imbalance aqui desse order block. E ele sempre respeita regiões, ó, tá? Que é inclusive onde ele veio buscar de novo. Só que olhem o tamanho do candle formado no diário. Agora, o que a gente tem aqui? Cuidado em procurar por compras ainda, tá? Por que por cuidado procurar por compras? Porque o alvo desse cara aqui não é esse fundo aqui. Os alvos aqui agora são lá para baixo, tá? Ó, ele tá virando aqui. Então, aqui nessa região, sim, ele pode dar uma compra muito boa de uma retração até essa zona para depois continuar até o próximo nível, certo? Então, o que a gente tem que esperar pelo que a gente está analisando do Nasdaq? Se por um acaso, amanhã, hoje à noite, aliás, eu estou gravando no sábado, né? Se, aliás, ele abrir, dando continuidade aqui, vocês precisam esperar ele chegar aqui, quebrar a estrutura, para que ele possa dar a compra. Aí sim ele vai dar uma bela compra, tá, turma? Porque aí ele volta a testar nessa região e vou dizer mais, ele pode vir testar essa região aqui de cima, tá? Ele pode fazer essa subida aqui
com tudo, porque ele é um ativo que ele vai muito dos ombros dos olhos. Olha aqui, quando eu falo dos fundos, ó, percebam aqui, ó, olha aqui o respeito. Bateu aqui quando ele passou para baixo, foi exatamente onde ele tocou e ele desceu, tá? Então, essa inversão de polaridade ela é muito comum no mercado e vocês precisam estar atentos para não fazer besteira, né? Não tomar stop bobo. Inclusive, olha só, ele sempre é na região aí do topinho anterior que ele faz os retestes. Aqui, ó, mesma coisa. Depois que ele perde a estrutura, não tem esse negócio de voltar para pegar order block de extremidade. Isso é uma coisa diferente do mercado americano, do Nasdaq. Quando ele quebra a estrutura, ele testa as costas da estrutura e normalmente ele desce, tá? Sempre assim, ó, testa as costas da estrutura. Enquanto ele está engatando tendência, é assim que ele funciona. Olha só, ele rompeu, volta para testar o topo rompido e assim sucessivamente, tá? Então, Nasdaq, o que a gente vai deixar marcado aqui? Primeiro, nós temos essa região aqui como alvo, na parte de baixo, tá? Também essa região de imbalance, então o preço pode não chegar até lá embaixo, ele pode vir até aqui, assim, mais ou menos, e depois subir. Aqui a tensão que a gente tem nessa região aqui, tá? Aí a gente pode pensar numa correção do preço, que é justamente esse carinha aqui, ó, tá? Essa base aqui que ficou para trás. Aqui nós vamos ter um teste, digamos assim. Mas o melhor mesmo a se aguardar aí pelo Nasdaq é que ele chegue lá no alvo para comprar, tá? Enquanto ele ainda está aqui nesse caminho, a gente ainda pode assim, claro, um pouco mais arriscado porque ele esticou demais sexta-feira, mas a gente pode sim olhar por vendas ainda, principalmente ele respeitando essas regiões aqui, ó, tá? Beleza, turminha? E para finalizar, vamos de o S&P 500, que é mais ou menos o mesmo cenário, tá? O S&P ele funciona exatamente como funciona o Nasdaq, eles se movimentam muito parecidos. Deixa eu colocar aqui no gráfico de 1 hora para a gente analisar o que a gente tem, tá? O que eu tenho aqui, ó, essa região, tá? Aonde eu tenho um alvo aqui, eu tenho esse carinha aqui, ó, esse imbalance aqui, tá? Isso aqui é um imã para ele poder ir como alvo, ok? Então fiquem atentos a essa região lá embaixo. Uma coisa que eu digo assim, ó, esse cara aqui não vai comprar chegando aqui, tá? O preço ainda está caindo, o preço ainda está olhando para baixo. Então fiquem atentos em relação a isso. Ainda mais quando a gente tira o zoom do gráfico, a gente vê que a movimentação ela é exatamente igual ao Nasdaq, eles estão muito parecidos. Então a análise que a gente faz é basicamente a mesma, tá? Não precisam inventar moda. A análise é basicamente a mesma. Ele está descendo, eu vou esperar por uma movimentação de compra, né? Porque agora está chegando no alvo. Me desculpa de novo, mas aqui o que a gente tem de análise? A gente precisa que ele perca aqui e volte para dar uma nova venda. Beleza, galerinha? Então era isso. Espero que vocês tenham gostado. Tenham todos aí um excelente estudo. Fiquem com Deus e um ótimo pregão amanhã. Grande abraço a todos e até mais.